Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, porque está chegando o momento de a gente conhecer os últimos 3 times que vão jogar a Série A em 2023 e também conhecer as 4 equipes que serão rebaixadas para a Série C também no ano de 2023. Bora falar da situação de todos os 20 clubes, faltando aí 3 rodadas para o fim da competição e também a classificação atualizada. Seguinte, galerinha, o Cruzeiro já é campeão brasileiro da Série B já faz mais ou menos uns 15 anos, né? O Cruzeiro já levantou a taça. O Cruzeiro tem 72 pontos conquistados, uma campanha irretocável da equipe celeste. O ano que vem o Cruzeiro, depois de 3 anos, vai voltar a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro de forma merecida depois da bela gestão do Ronaldo Fenômeno ao longo desse ano de 2022. A briga para conseguir o acesso está entre mais 3 equipes que estão ali no G4 e mais algumas outras equipes que também estão ali na briga, ali, até na 9ª posição, 8ª ali, que vai Ituano e Londrina. Como é que está a classificação até o momento, né? O Grêmio está em 2º lugar com 58 pontos, empatou com o Bahia em 1-1 na última rodada, no jogo de domingo, e o Bahia está em 3º com 57. O Vasco ocupa a 4ª colocação com 56 pontos. Aliás, o gol do Raniel de pênalti ontem contra o Sport, já no final do jogo, depois com cenas lamentáveis da torcida do Sport, né? Esse gol pode ter dado talvez a sobrevida que o Vasco precisava. Porque se você está aí em casa, lembra muito bem, a gente falou aqui nesse canal Mais 10 Futebol Clube, que após o fim do primeiro turno, a pergunta era: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco já subiram? E eu disse com todas as letras, já. Mas a força que Grêmio, Bahia e Vasco estão fazendo para ficar fora do G4 é muito grande. Então, no turno desse foi péssimo. E o Vasco, então, nem se fala. O Vasco fez de tudo para não conseguir subir, mas pelo andar da carruagem, o Vasco vai ficar com essa última vaga aí. Em 5º lugar, o Sport tem 53 pontos, ainda sonha com a classificação. O Sampaio Corrêa em 6º tem 52. E em 7º lugar, o Criciúma também com 52 pontos. Em 8º lugar, o Ituano tem 51 pontos. Em 9º, Londrina com 50. Até aqui, matematicamente, são os times que ainda sonham com classificação para a Série A em 2023. Agora, 2 times que não lutam por mais nada na competição, já se livraram do rebaixamento e também não tem chance de acesso. É o caso do CRB, com 46 pontos, e a Ponte Preta com 45. Essas 2 equipes agora, nas últimas 3 rodadas, só cumprem tabela. A partir do 12º, o Vila Nova com 45 pontos precisa fazer apenas mais 1 ponto para matematicamente já não ter mais chance de rebaixamento. Então, se o Vila Nova fazer mais 1 ponto em 3 jogos, ele já está totalmente livre de qualquer chance. Aliás, é bem complicado, até porque o CSA também tem que ganhar suas 3 partidas e tudo mais. Então, o Vila Nova precisa de mais 1 ponto em 3 jogos. O Guarani tem 44 pontos, a mesma situação. Se fazer mais 1 ponto, chega a 45. O CSA, que é o primeiro da zona do rebaixamento, chega também a 45 pontos em caso de 3 vitórias, mas o Guarani teria uma vitória a mais, então pro Bugre só falta mais 1 pontinho. Já para a equipe do Tombense, o Tombense hoje tem 44 pontos e está em 14º lugar, talvez com 2 pontos apenas matematicamente a equipe de Minas Gerais escape do rebaixamento. Com 1 ponto vai depender, é claro, de tropeços do CSA ao longo da competição e, lógico, de quem está embaixo também, Novo Horizontino e também a equipe da Chapecoense. Matematicamente, a que você mais corre em risco de rebaixamento no momento é a partir do 15º colocado, que é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 40 pontos conquistados, ocupa a 15ª posição, e a Chapecoense a 16ª, a primeiro time fora da zona do rebaixamento. A Chapecoense hoje tem 39 pontos conquistados. Na zona da degola, situação complicada. O CSA com 36 pontos. CSA que há alguns anos atrás estava jogando Série A de Campeonato Brasileiro e sempre luta para subir para a Série A. Esse ano numa situação muito delicada, ano passado bateu na trave para subir e agora correndo um sério risco de jogar a Série C em 2023. O Operário do Paraná tem 34 pontos, situação muito delicada do Fantasma. O Brusque de Santa Catarina, que foi campeão catarinense, tem 32 pontos. E em último lugar o Náutico com 30 pontos. O Náutico é uma situação muito triste. O Náutico não é time de Série C, mas está muito próximo, já pode cair na sexta-feira. Sem entrar em campo, o Náutico já pode cair em caso de vitória da Chapecoense ou empate da Chapecoense em casa contra a própria Tombense. Galera, é o seguinte, então como eu já falei aqui, Cruzeiro
CRB e Ponte Preta a partir de agora é só cumprir tabela. O Cruzeiro vai encerrar sua participação na Série B contra o Guarani, jogando em casa. Novo Horizontino fora e o CSA em casa, ou seja, tem o CSA pela frente. O Cruzeiro, depois daquela ligação famosa do Thiago Neves, sabe que dessa vez o Cruzeiro vence o CSA e acaba de confirmar um rebaixamento do time alagoano? Seria alguma coisa bem engraçada, né? CRB e Ponte Preta também encerram sua participação. O CRB ainda vai pegar o Operário em casa, o Brusque fora e o Bahia em casa. A Ponte Preta pega o CSA em casa, o Criciúma em casa e encerra contra o Náutico fora. Como que acho, né? A Ponte Preta pode ajudar o Guarani. Se a Ponte Preta se o CSA não vencer a Ponte Preta, automaticamente o Guarani já tá livre de qualquer chance de rebaixamento. O CSA tem que ganhar da Ponte Preta para continuar aí vivo na disputa contra o rebaixamento. Galera, em relação às outras equipes aqui, a gente pode falar que o Vila Nova precisa de um ponto, ele precisa fazer um ponto ou contra o Bahia fora, contra o CSA fora, confronto direto, e contra o Sport em casa. Fazendo um ponto, ele já está matematicamente sem nenhum risco de rebaixamento. Mesma coisa do Guarani. Um ponto ou torcer para o CSA não vencer mais no campeonato. Então, no caso aí, ele vai contra o Cruzeiro fora, contra o Bahia fora e contra o Chapecoense em casa. A vida do Guarani é um pouquinho complicada, em 3 jogos aí pedreiros pela frente. E a Tombense, que eu falei aqui que precisa fazer mais 2 pontos, tem pela frente a Chapecoense fora de casa, jogo direto, que se a Chapecoense ganhar ela encosta na Tombense, o Grêmio em casa, na Arena Condá, e na última rodada enfrenta o Criciúma lá no Humberto Ussi. Galera, em relação aos demais times aqui que lutam contra o rebaixamento, que aí a situação está um pouco mais delicada, a caminhada do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai ter pela frente o Brusque fora de casa, jogo direto, para as pretensões do Novo Horizontino fora de casa, enfrenta o Cruzeiro em casa, na cidade de Novo Horizonte, e depois pega o Operário fora de casa, encerrando ali a sua participação na Série B. Lembrando que o Novo Horizontino tem 2 falando direto contra Brusque e Operário. Então ele sabe que ele precisa pontuar para automaticamente rebaixar os adversários e se manter na Série B. Perdendo, ele vai colocar um pouco de fogo no campeonato. Já a Chape enfrenta Tombense em casa, tendo que vencer de qualquer jeito. Depois pega o Náutico em casa também, ou seja, 2 jogos em casa contra adversários que estão mal na competição, ali brigando contra o rebaixamento. Se vencer, se livra de qualquer situação de chance de cair. E pega o Guarani fora de casa. Para a Chape, é vencer os 2 jogos em casa. Já o CSA, que está numa situação muito complicada, como eu disse, pega a Ponte Preta fora de casa, tem que ganhar o jogo. Pega o Vila Nova em casa, tendo que ganhar o jogo. E pega o Cruzeiro fora de casa. E aí vai depender de uma combinação de resultados para ver se com a vitória consegue se livrar do rebaixamento aí. Lembrando que o CSA tem ganhado a Ponte Preta fora, seca o Vila Nova contra o Bahia, para na penúltima rodada ganhar do Vila Nova em casa e chegar na última rodada a 3 pontos do próprio Vila Nova. Ou seja, é bem complicada a situação do CSA. O Operário do Paraná, galera, ele pode chegar no máximo a 43 pontos na competição, né? Nesse caso, ele vai pegar o CRB fora de casa e o Sport fora de casa. O Operário é bem complicado. E depois, na última rodada, pega o Novo Horizontino em casa. Já o Brusque, com 32 pontos conquistados, chega no máximo a 41. Para isso, vai ter 2 jogos em casa contra o Novo Horizontino e CRB. O Novo Horizontino em casa tem que ganhar de qualquer jeito. E o CRB, que já não luta por mais nada, o Brusque tem que ganhar também. E na última rodada, pega o Grêmio fora de casa, na casa do Grêmio. Ou seja, dificuldade bem complicada. Galera, já o Náutico tem uma matemática muito simples, né? O Náutico ele precisa ganhar os 3 jogos que ele resta para chegar a 39 pontos, que é contra o Grêmio em casa, contra a Chapecoense fora e contra a Ponte Preta em casa. Secar que Brusque, Operário e CSA não cheguem a 39 pontos, que não é nada impossível. E aí, nesse meio tempo, o Náutico tem que torcer para a Chapecoense perder os 3 jogos dela. Porque tem um confronto direto entre Náutico e Chapecoense. Então aí, para o Náutico se salvar, ele tem que vencer os 3 jogos e a Chapecoense perdeu os 3, e ainda contar que CSA, Operário e Brusque não cheguem a 39 pontos. Não passem de 39 no caso. Complicado. Lembrando que o Náutico tem 8 vitórias. Tem mais vitórias ali que o Operário, tem mais vitórias que o CSA. Só não tem mais vitórias que o Brusque, né? Tá igualado em vitórias. E o saldo de gols do Náutico é de menos 28. Então a situação é bem delicada. Galera, briga pela classificação agora, né? Vamos colocar aqui Londrina com uma chance um pouco menor, Ituano, Criciúma, Sampaio Correia e Sport estão nessa briga para conseguir o acesso. É complicado, a gente sabe que Vasco, Bahia e Grêmio abriram uma gordura muito boa no primeiro turno, porque depois do segundo turno eles provavelmente não irão subir,
mas pelo primeiro turno eles abriram uma gordura boa e tá um pouco complicado. O Londrina, ele tá com 50 pontos, ele pode chegar no máximo a 59 e o Vasco já tem 56, então isso complica um pouco, né? Lembrando que o Londrina tem o Sport em casa, confronto direto, o Ituano em casa, confronto direto, e depois na última rodada pega o Sampaio Correia fora de casa. O Ituano, 51 pontos, oitavo colocado, ele pode chegar no máximo a 60 pontos. O Ituano enfrenta ainda o Sampaio Correia em casa, né, na última rodada, na terceira rodada, e pega o Londrina fora, né? E depois, automaticamente, o Ituano vai ter que jogar contra o Sampaio Correia, vai ter que jogar contra a equipe do... A última rodada, o Ituano enfrenta o Vasco jogando em Itu, então o Ituano tem 2 jogos em casa e mais um jogo fora de casa, na caminhada aí rumo à Série A. O Criciúma com 52 pontos conquistados, o Criciúma pega o Vasco fora de casa, é o próximo jogo do Criciúma na Série B. O Criciúma tem que ganhar para poder encostar ali no Vasco na briga. O empate já não é bom pro Criciúma, o Criciúma vai ter que jogar a vida ou morte, acho que é um jogo que significa muito pro Criciúma. Depois pega a Ponte Preta fora de casa, o último jogo do Criciúma então contra a Ponte Preta. E encerra a participação contra a Tombense, jogando em casa a equipe do Criciúma com 52 pontos, pode chegar no máximo a 61. E o Sampaio Correia? O Sampaio Correia, galera, é um time meio estranho, né? Porque nossa querida Bolívia querida, anos anteriores, o Sampaio Correia fazia bons primeiros turnos. E no segundo, despencava. Esse ano foi o contrário. O Sampaio Correia fez um péssimo primeiro turno. E no segundo turno voou. O Sampaio Correia é outro time no segundo turno. E tá brigando, né? A situação é um pouco complicada. A gente tem 14 vitórias, saldo de 5 gols. Vai pegar o Ituano em Itu, fora de casa. Depois pega o Vasco em São Januário. E na última rodada, a equipe do Sampaio Correia vai jogar contra o Londrina no Maranhão. Então a situação do Sampaio Correia é uma situação ainda que dá para sonhar, mas os confrontos diretos podem definir muita coisa. E o Sport? O Sport perdeu uma grande chance ontem, né? Venceu o Vasco por 1-0, empataria em pontos, dependeria das últimas 3 rodadas, mas o gol no último minuto colocou tudo a perder e a situação do Sport é muito delicada. O Sport vai pegar o Londrina fora de casa, o próximo jogo do Sport, depois pega o Operário em casa e encerra a sua participação. Acho que vai ser um jogo fora de casa, né? Provavelmente o Sport encerra a sua participação aí na briga pelo acesso. O Vila Nova. Pega o Vila Nova em casa na última rodada. Então são os últimos 3 jogos do Sport. Tem 53 pontos e pode chegar ao máximo a 62. Seguinte, para os outros 3 times, o que faltam para eles subir? Grêmio, Bahia e Vasco. Galera, dependendo dos resultados da rodada, vamos supor aqui Sampaio e Ituano empatem, o Vasco bata o Criciúma, Grêmio e Bahia com uma vitória nesse final de semana, nessa 36ª rodada, já garantem matematicamente o acesso. O Grêmio pega o Náutico fora de casa, tem a obrigação de vencer de qualquer jeito, não podem sonhar em perder ponto. Depois pega fora também a Tombense em Minas Gerais e na última rodada enfrenta o Brusque. O Grêmio tem 58 pontos. Galera, se o Grêmio não subir com esses jogos que ele tem pela frente, pode fechar as portas, tá? Me desculpar, mas não tem nem condição o Grêmio não conseguir subir. O Bahia com 57 tem 16 vitórias, depois do primeiro time que mais venceu na Série B. Tem o Vila Nova em casa, o Guarani em casa. Ou seja, se o Bahia vencer um jogo e empatar outro, o Bahia automaticamente também vai conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. Então, com 2 jogos em casa, o Bahia tem tudo para conseguir o acesso e jogar a Série A do ano que vem. E na última rodada, enfrenta o CRB fora. E fechando, o nosso querido Vasco da Gama enfrenta o Criciúma em casa, jogo direto, que se o Vasco for a 59, o Criciúma, que é um concorrente direto, pode chegar no máximo a 58. Ou seja, ele já tira qualquer time da disputa ali, no caso, né? No caso, o próprio Criciúma. O Vasco não vai subir nessa rodada, provavelmente, né? Nessa rodada, acho que ele não consegue. Só caso o Sport perder, Ituano e Sampaio Correia empatarem, porque o Sampaio poderia a 59, e aí tem que ver a questão do número de vitórias, né? E o Ituano com 52, poderia ter 58. Galera, acho que nessa rodada o Vasco ainda não sobe. Só que foi uma combinação de resultados ali, mas acho bem pouco provável. Grêmio e Bahia conseguem já o acesso nessa próxima rodada, dependendo dos resultados que conseguirem. Agora, pro Vasco, eu acho que vai precisar mais ali de uns 4 pontos, ou de uma vitória, e depois, dependendo dos outros resultados, subir na outra rodada. É isso. Um balanço da Série B do Campeonato Brasileiro. Restam apenas 3 rodadas. E nesse vídeo você viu a situação de todos os clubes na briga pela classificação para a Série A de 2023. E aí, teremos algumas surpresas, seja para quem vai subir ou para quem vai cair?
ou já tá tudo definido na Série B do Campeonato Brasileiro? Um abraço, se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Um abraço, valeu, é nóis!